Bom, primeiro, o rito do decreto é um rito constitucional. Ele começa quando o próprio governador do Estado do Rio de Janeiro solicita ao presidente da República, nesse caso específico, a intervenção em relação à segurança pública do Estado. Depois o presidente se reúne, como se reuniu ontem à noite, com o chamado Conselho da República, né, que é formado pelo próprio presidente, pelo ministro da Justiça, pelo presidente do Congresso Nacional e pelo presidente da Câmara dos Deputados, e mais líderes de governo. Daí, o presidente tomou a decisão de fazer a intervenção. A intervenção não é uma intervenção militar, é uma intervenção no Estado. Tanto pode ser um militar, quanto pode ser um civil. Nesse caso do Rio de Janeiro, foi escolhido o general, né, que já comandava o Batalhão Leste, né, era já chefe do Comando Leste. Então, o rito, na sequência, o presidente faz o decreto, discrimina o que diz o decreto, dá prazo no decreto e diz como vai se proceder a intervenção. E aí encaminha ao Congresso Nacional no prazo de 24 horas, é o que determina o rito constitucional. Ao chegar aqui, se ele tivesse chegado no Senado, eu encaminharia ao presidente Rodrigo Maia. Mas como se trata, inclusive, do Rio de Janeiro, e é um projeto que vai ser votado nas duas casas separadamente, por maioria simples, em regime especial de urgência, por se tratar de uma intervenção, ou, se fosse o caso, também no estado de sítio. E isso já aconteceu. O decreto acaba de chegar à Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara deverá pautar, não há prazo específico, até porque o decreto está valendo a partir da sua publicação e assinatura pelo presidente da República. Ele vale, e o prazo que o presidente estendeu o decreto foi até 31 de dezembro, nós estamos em fevereiro. Então, ele não há um prazo específico para a aprovação ou rejeição, porque todo projeto tem aprovação e rejeição. Ele aprovado na Câmara dos Deputados, em regime de urgência especial, não vai a nenhuma comissão, vai direto para o plenário, parecer o plenário. Ele aprovado na Câmara, é encaminhado aqui ao Senado. Aprovado o Senado, em regime de urgência, e toda a matéria em regime de urgência. Você não tranca a pauta, nesse caso específico da intervenção, e ele tem um relator plenário, não vai a comissões, 5 oradores contra, podem se inscrever, e 5 oradores a favor podem se inscrever. Encerrada a discussão, vai para a votação, que pode ser simbólica, por maioria simples. Simbólica por maioria simples. Ou se algum líder ou alguém que tenha tamanho de bancada para pedir que seja feita verificação nominal, a matéria será votada no painel. Maioria simples, aprovado novamente, cabe ao presidente do Congresso, no caso, o senador Eunício, fazer o decreto legislativo, publicar no Diário Oficial da União e comunicar a aprovação da intervenção ao presidente da República. Esse é o rito. Presidente, quem designa o relator em plenário é o senhor mesmo? É o presidente. Lá na Câmara é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Aqui no Senado, sou eu, como presidente. Já escolheu o nome? Não, ainda nem foi aprovado na Câmara ainda. Tem já ser alguém do Rio de Janeiro? Não necessariamente, não tem, como eu disse, não necessariamente do Rio, não necessariamente, mas como eu, no Conselho ontem, fui favorável à intervenção, porque havia concordância do governador do Estado, obviamente que vou conversar com a bancada, com as bancadas, e vou escolher alguém, já que cabe a mim fazer a escolha, vou escolher alguém que seja favorável à intervenção na segurança pública, repito, porque o próprio governador do Estado do Rio de Janeiro pediu
a intervenção. Então, não há óbice nessa matéria. Aprovado na Câmara ou sua pauta no mesmo Planalto dia? Que ele queria uma GLO estendida e que ele foi Como é? convencido. Desculpa. O governador disse agora lá no Planalto que ele queria uma GLO estendida e ele foi convencido, por nomes do governo, a aceitar a intervenção. Quem que propôs a intervenção, no fim das contas? Na reunião que eu estava, ontem à noite, estávamos o presidente da República sentado na cabeceira, ao lado do presidente estava ali o senador e presidente do Congresso, Eunício Oliveira, à minha esquerda estava o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, depois o ministro do Planejamento, depois o ministro Moreira Franco e, por último, o ministro da Justiça. Do outro lado estava o ministro da Defesa, aliás, estava o governador, o ministro da Defesa, o ministro da Fazenda e o general Ettigoia. Então, lá naquela reunião, pelo contrário, o governador fez um apelo lá na reunião do chamado Conselho da República. O governador fez um apelo da necessidade que ele tinha para que nós ali concordássemos com a intervenção. Se houve conversa antes e as conversas foram diferentes, aí eu não sei porque eu não participei. Aprovado na Câmara, o senhor vai pautar imediatamente aqui no Senado, no mesmo dia, pode ser? Pode ser. Esse projeto é um projeto que esse decreto é um decreto que tem preferência do ponto de vista de urgência. Ele entra em urgência automática, não vai a nenhuma comissão, não tranca a pauta. Ao começar a ser votado, não pode ser interrompido, ele não pode suspender a sessão, e o relator tem até 2 horas para fazer o relatório. Então, é matéria em regime de urgência, não tem porquê, nós todos aprovamos essa intervenção tida como necessária pela questão da insegurança no Rio de Janeiro. Isso não é algo apenas no Rio de Janeiro, mas o decreto é apenas para o Rio de Janeiro, e nós vamos, obviamente, dar celeridade à aprovação desse decreto assim que ele for aprovado na Câmara, como tenho certeza. Presidente, porque o Rodrigo Maia falou que vota lá na segunda-feira à noite, então viria para cá para votar o quê? Na terça de manhã? Se o presidente Rodrigo Maia votar na terça e me encaminhar na própria terça, ou na segunda, ou na terça, eu, obviamente, pautarei a matéria como primeiro item da pauta da sessão, que pode ser ordinária ou extraordinária. Inclusive, se o presidente Rodrigo Maia quiser fazer sessão extraordinária, o regimento e a Constituição permitem que ele faça em regime extraordinário. Então, se ele aprovar na segunda-feira, eu, obviamente, darei na primeira sessão, ou farei uma sessão extraordinária, se for o caso. Tem uma sessão convocada do Congresso Nacional para as 14h30 na terça-feira. Eu posso fazer uma extraordinária pela manhã ou farei na sessão ordinária logo depois da sessão deliberativa do Congresso Nacional, que acontecerá às 14h30. Presidente, isso não prejudica a tramitação de PEC, não só da reforma da Previdência, mas outras PECs que estão nas 2 casas, porque a intervenção tem data até dezembro. Isso quer dizer que o Congresso não pode aprovar nenhuma PEC até o fim do ano. O artigo 60 da Constituição, no seu parágrafo 1º, é muito claro. Diz que em estado de intervenção ou em estado de sítio, não poderá haver modificação na Constituição Federal. Então, nenhuma mudança na Constituição acontecerá enquanto prevalecer o estado de emergência decretado pelo presidente da República e, se ele aprovado pelo Congresso, Câmara e Senado, e feito o decreto legislativo pelo presidente do Congresso, publicado, qualquer outra matéria de mudança da Constituição, qualquer uma delas que altere a Constituição, está impedido pelo artigo 60, parágrafo 1º da Constituição Federal. Pode considerar a reforma da Previdência enterrada? Um de cada vez, por favor, hein? Pode considerar a reforma da Previdência enterrada, então, já que até o dia... Eu estou discutindo com vocês o decreto presidencial da intervenção do Estado do Rio de Janeiro. A matéria da Previdência não está aqui no Senado. Eu já disse que não falaria sobre essa matéria, uma vez que ela está na Câmara dos Deputados. Agora, enquanto perdurar o decreto,
nenhuma matéria que trate de mudança da Constituição poderá ser aprovada em nenhuma das duas casas. Nenhuma das duas casas. Desculpa, como é? Sim, aí é bom. Bom, aí é possível. O decreto tem um prazo até o dia 31. Quem baixa o decreto, quem assina o decreto, quem decreta a intervenção ou o estado de sítio, é o presidente da República. Quem aprova ou reprova é o Congresso Nacional. Repito, aprovado no Congresso Nacional, na Câmara, e depois aprovado no Senado, está aprovado no Congresso. Eu farei o decreto legislativo, que é assim que determina a Constituição, e mandarei publicar no Diário Oficial da União. A partir daí, nenhuma mudança da Constituição acontecerá. Estou repetindo. Se o presidente levantar a intervenção, ou suspender, não, ou extinguir, ele não pode suspender, tem que extinguir. Tem que ser votado aqui? Tem que ser votado, não a extinção. Na hora que ele extinguir o decreto, cessa a intervenção no Estado do Rio de Janeiro. Então, todas as demais PECs, todas elas, inclusive da Previdência, poderão transitar, poderão ser discutidas e aprovadas. Se ele fizer depois, se a matéria depois de pautada, se for o caso, aprovada ou rejeitada, ele novamente decretar intervenção no Estado do Rio de Janeiro, o rito é o mesmo. Vai chamar o Conselho da República, vai aprovar no Conselho da República, vai encaminhar ao Congresso Nacional, né, para que a Câmara possa votar em regime de urgência, o Senado possa votar em regime de urgência e eu possa fazer o decreto legislativo e mandar a publicação. Então, a intervenção, o Congresso tem o poder de aceitar ou não. De aceitar ou não. É o plenário que vai decidir. É o plenário quem vai decidir é o plenário. Então, deixa eu por favor, para ver se fica claro isso, que eu estou vendo que tem muitas dúvidas. Então, eu estou querendo ser claro em relação a isso. O presidente pode suspender o decreto até mesmo antes de ser votado aqui na casa. Na hora que ele suspensão, não, extinção, ele extingue, ele revoga o decreto. Ele pode revogar o decreto, para usar o termo correto. Revogado não precisa de análise do Congresso. Precisa votar aqui para revogar. Revogado, ele não tem efeito, não tem intervenção no Rio. Mas para revogar, precisa votar aqui? Não, gente. Para revogar, cabe exclusivamente ao presidente da República. Para fazer o decreto e encaminhar ao Congresso, ele precisa apenas ouvir o Conselho da República, que é composto por ele, pelos líderes do governo, pelo líder da minoria, pelo presidente do Congresso Nacional, pelo presidente da Câmara dos Deputados, pelo ministro da Justiça, se não me falha a memória, mais dois representantes da sociedade civil. Na prática, a intervenção para o cidadão do Rio de Janeiro só vai começar depois que Câmara e Senado aprovarem efetivamente o decreto? Não. O decreto está em vigor a partir de agora. Cabe ao Congresso agora revogar a decisão do presidente ou confirmar a decisão do presidente. Confirmada a decisão do presidente é como eu já disse para vocês. Eu vou fazer o decreto legislativo e mandar para publicação. Se o Congresso entender de não aceitar a intervenção será automaticamente suspensa ou extinta. Que não acredito que seja o caso. Hein? Na reunião tinha o líder da minoria? Eu não sei. Aí, quem convoca e quem convida os líderes... O que tem? Aquilo que não for PEC, aquilo que não se enquadrar no artigo 60, parágrafo 1º da Constituição, eu vou tocar como compromisso que fiz na abertura do Congresso Nacional. Quando eu fiz aquela abertura e citei os 9 itens que nós iríamos tomar conta dessa pauta aqui no Senado, pelo menos, né, e encaminhar para a Câmara, porque o sistema é bicameral, mas antes eu conversei com o presidente Rodrigo Maia, combinamos, inclusive, de certa forma, que nós aprovaríamos aqui, encaminharíamos para a Câmara, e se ele tivesse matéria lá
definidas, ele aprovaria lá e nós aprovaríamos aqui no Senado. Então, aqueles 9 itens foi uma iniciativa do presidente do Congresso. E, inclusive, sem prazo para ouvir os líderes, porque esse ano acabou o recesso numa sexta-feira. Então, eu não tive prazo para reunir com os líderes. Então, eu banquei aquele texto e aqueles itens, porque sentia eu que a sociedade brasileira, pelo menos, e a do meu estado, inclusive, o estado do Ceará, está aflita na questão de segurança pública. Não há um parente, nenhum de vocês, nem eu, nem ninguém, que não já tivemos um parente assaltado ou assassinado pelo crime organizado e pela violência que graça nas ruas. Então, algo tem que ser feito, algo tinha que ser feito. O Congresso Nacional, através dessas medidas que nós propusemos, deu o passo inicial. Graças a Deus, né? Eu não vou dar graças a Deus pela intervenção, mas graças a Deus nós fomos ouvidos também por outros poderes que da forma como eu defendo, harmonicamente, independentemente, tomaram as suas posições nessa matéria que é tão grave. Houve alguma conversa para estender? Oi? A intervenção favorece, fortalece a falta de segurança pública? Olha, a intervenção é uma demonstração, né, de que os estados sozinhos não estão tendo condições do combate verdadeiro ao crime organizado. Até porque a Constituição Federal é clara. Ela diz que tráfico de armas e tráfico de drogas cabe à União. Então, por isso que eu defendo, muita gente já publicou que eu estou defendendo a criação de um Ministério da Segurança Pública. Não é verdade. O que eu estou defendendo, desde o meu discurso aqui na abertura, é que tenhamos um sistema integrado de segurança pública no Brasil. Nós temos um sistema integrado de saúde, que é o SUS, que funciona bem ou mal, mas funciona, diz quem é o responsável, se é Estado, município e União. Nós temos um sistema que funciona, no meu entendimento, já bastante elevado no seu teor, que é o Fundeb, que determina quem são os entes responsáveis, Estado, município e União, e é unificado. Na segurança pública, nós não temos essa unificação. Nós não temos. Eu ouvi aqui o governador do meu estado, aflito, e ontem eu pedi ao presidente, mais uma vez, ao presidente da República, para mandar uma força-tarefa de inteligência para acompanhar as investigações que acontecem no estado. Por quê? A inteligência de um órgão tal, A, não se comunica com B, o B não se comunica com C, porque não tem um sistema integrado. É isso que nós estamos defendendo. Eu não estou defendendo a criação de ministério. Agora, a criação do ministério, o senhor defende? Hein? Para deixar claro sobre Qual a sua opinião sobre o ministério? o senhor defende? Olha, o ministério não foi criado. Eu tenho um hábito aqui de dizer para vocês assim, só me manifesto sobre questões efetivas, sobre perspectivas, sobre especulação, não posso me manifestar porque eu tenho a responsabilidade de dirigir essa casa, que é o Senado, e tenho a responsabilidade de dirigir o Congresso Nacional e ser responsável por ele. Então, quando se reúne Câmara e Senado no Congresso, eu sou o responsável por ele. Quando não, eu sou o presidente do Senado e presidente do Congresso. Então, eu não posso me manifestar sobre hipóteses. Já coloquei qual o meu pensamento. Se o pensamento do plenário, se o pensamento do Poder Executivo for diferente do meu, terá o meu inteiro respeito. O presidente Agora, inteiro respeito. Agora, quem decide criação de ministério e encaminha ao Congresso é o presidente da República. Cabe a ele essa decisão, não cabe a mim. Ainda nessa questão do Rio de Janeiro, na avaliação do senhor, a intervenção foi o melhor caminho adotado? Olha, pela reunião que eu participei, todos estavam, o ministro da Defesa estava defendendo, né? O presidente da Câmara concordou, eu concordei, o presidente da República defendeu, o general Etigóia consentiu, aceitou, o ministro da Justiça estava lá, consentiu, aceitou, o governador do Estado estava sentado ao lado do presidente da República, consentiu e aceitou. Então, fez até um pedido para que nós ali tivéssemos uma compreensão das dificuldades por que passava o Rio de Janeiro. Então,
Não há o que se discutir em relação a essa matéria. Houve discussão para estender essa intervenção para outros estados? Não. Ceará? Não, especificamente, a reunião foi específica para tratar da questão da intervenção do Rio de Janeiro. Não vejo no presidente nenhuma disposição para fazer uma intervenção nos estados que não seja, obviamente, com a anuência dos governadores. Presidente, não fica ruim para a imagem do Congresso abrir mão das suas maiores prerrogativas, que é a possibilidade de emendar a Constituição em nome dessa intervenção na segurança de um estado? A Constituição, ela é clara em relação a isso. Quando os constituintes fizeram a Constituição, foi exatamente para preservar, para que nenhum governo, um presidente, seja quem quer que for, seja ele ou ela, de plantão ou eleito pela população, possa sair fazendo... Eu não aceito que o governador do estado tal seja governador, eu vou lá e faço uma intervenção. Então, a Constituição foi sábia, os constituintes foram sábios ao dizer que não. O Congresso não está abrindo mão de nenhuma prerrogativa, até porque a Constituinte, a Constituição e as leis, e as mudanças na Constituição, as emendas à Constituição, né, revogação de leis, novas leis, cabe exclusivamente a este poder.